Do PSDB. Obrigada. Próximo vereador Clóvis Xuxa. Senhora presidente, eu vou abrir mão. O próximo vereador Felipe. Senhora presidente, senhores vereadores, a gente pensou muito nessa semana como nós teríamos o grande expediente, e aproveitando que dia 25 foi o dia do escritor, de propor um debate diferente, até por apresentar, pode passar, Miriam, por favor, apresentar uma pesquisa que a gente ficou e tomou conhecimento feito por uma livraria de Pelotas e que apresentam números bem interessantes e que eu acredito que podem ser utilizados por todos os municípios do país, vereadora Marissal, sem falta de pretensão. Pode deixar no anterior mais um pouquinho. Porque eu acho que pode levar os municípios a pensarem a política de incentivo à leitura de uma forma um pouco diferente, até enxergando uma visão maior. Pode passar. O IPO entrevistou 1.000 pessoas a partir dos 16 anos em 52 municípios do Rio Grande do Sul. E desses 1.000 entrevistados, 51 declararam ter o hábito de leitura, um percentual que é inferior ao do Brasil. Porém, pode passar. O Rio Grande do Sul apresenta uma média superior ao número de livros lidos durante o ano. E aí tem uma quantidade de 7,6 livros contra 2,5 na média nacional. Mas esse é o ponto que eu quero chegar. A leitura, ela não faz parte da vida de praticamente 50% da população. O que é um número muito alto, muito forte, e que nos faz pensar ou até mudar as formas de abordagem que a gente vê que são tradicionais até os dias de hoje e que, por números, não tem mostrado um efeito que deveria mostrar, até porque considero a leitura um hábito fundamental e que é extremamente importante para que a gente possa criar e apresentar uma sociedade muito mais com um senso crítico, que tenha a capacidade de analisar tudo aquilo que vem acontecendo e que a gente possa acelerar um processo de evolução do país como nação. E aí aparece nessa pesquisa os números com relação à renda, né, dos leitores e dos que não leem. Né, entre os que têm renda de 1 a 2 salários mínimos, o hábito de leitura é de 45%, de 3 a 5 salários, 55%, e acima de 6 salários, 72%, que valoriza aquilo que a gente falou anteriormente, o que mostra a dificuldade do acesso ao livro, financeiramente, obviamente, né? Tem um impacto. E a gente fica imaginando aqui, e aí a gente combateu muito isso nos anos anteriores, quando se pensou, inclusive, em fazer a taxação do livro. Né? Estava se debatendo isso, o governo federal fazia a taxação do livro. Vocês imaginem o impacto que isso ia causar. Volta um pouquinho, só para... O impacto que isso ia causar, né, naqueles 45,9% que ainda, né, dos 2 salários mínimos que buscam um acesso à leitura. Então, pode passar, Miriam, por favor. Aqui está um dos fatos que eu acho fundamentais. O distanciamento social na pandemia motivou a leitura entre as pessoas com renda de 1 a 2 salários mínimos. Elas tinham acesso reduzido à internet e estavam saturadas com a programação da TV. Obviamente que, né, o acesso à programação era menor, né, porque também tu tem que pagar para ter um acesso maior à televisão, mas esse é um ponto, e a gente trabalhou isso aqui na Câmara, fazendo uma indicação naquele momento, para que o município arrecadasse livros para incluir nas cestas básicas. E esse processo, ele começou a dar um resultado bem interessante, o que mostra aqui famílias com renda
acima de 6 salários mínimos mostram mais apreço por literatura eclética, acompanhando os lançamentos, e as escolhas inspiram, né, momentos de entretenimento e lazer, que as pessoas de menor salário não têm condições de fazer, e estão associadas à atualização profissional, o que vai aumentando o distanciamento, infelizmente, entre as pessoas. E aí, pode passar essa também, Miriam, por favor? Aí, a gente desenvolveu uma série de ações de incentivo à leitura e a gente acabou pesquisando pelo gabinete cidades que fazem esse processo de uma forma maior. E a gente descobriu Montevidéu, no Uruguai, que faz o incentivo à leitura através da inclusão dos livros nas cestas básicas. Quem já foi para o Uruguai, quem conhece Montevidéu, sabe a qualificação que as pessoas têm lá, o quanto as pessoas leem em Montevidéu e o quanto isso é importante para a criação do senso crítico na sociedade e até para a sua qualificação profissional, que acaba acarretando uma série de situações através do incentivo à leitura. E aqui no município nós fizemos essa indicação para a Secretaria da Cultura, e na época a secretária era a Luciane Pérez. E pode voltar uma, Miriam. E na época a Secretaria da Cultura abraçou e começou uma campanha de arrecadação de livros para incluir nas cestas básicas. Desse processo todo, se criou um programa dentro da Secretaria da Cultura, que é o programa Alimentando a Leitura, onde até o momento foram arrecadados 3.000 livros. Pode passar. Esses livros foram incluídos 2.600 em cestas básicas. E o mais interessante é que esses livros incluídos nas cestas básicas, eles eram definidos porque sabiam as famílias que receberiam as cestas básicas e se tinham crianças na família, se tinham adolescentes, se tinham somente adultos, e aí se direcionava o livro para aquelas faixas etárias, o que acarretava uma aproximação com a leitura, com a literatura. Muitos livros de autores caxienses, nós conseguimos muitos caxienses que são escritores que doaram livros para essas campanhas, e que eu faço questão de trazer essas informações para cá hoje, para que a gente possa voltar a alimentar isso, a provocar essa doação, incentivar a arrecadação de livros, para que a gente possa incluir nas cestas básicas do município. Ontem mesmo a gente fez uma... Isso, pode deixar nessa aí. Ontem mesmo a gente fez uma indicação, vereador, o ex-vereador Marisol, que são líder e vice-líder do governo, para que o município faça, durante a Feira do Livro de Caxias, que está se aproximando, né? Ela inicia dia 30 de setembro, se eu não me engano, vai de 30 de setembro a 16 de outubro, que o município faça uma campanha de arrecadação de livros durante a Feira do Livro. Eu acho que é um momento extremamente propício, é um momento que as pessoas estão ali comprando literatura, tem muito livro com desconto, existem aqueles livros promocionais de 5, 2, R$1, que podem ser comprados naquele momento mesmo, e serem doados já durante a Feira do Livro, e que vai acrescentar e muito, né, nesse trabalho da FAS com a Secretaria da Cultura, e que a gente pode levar já para o final do ano agora, que se aproxima o período de Natal, né, as famílias passam ainda mais necessidades no final do ano, que isso possa acontecer durante a Feira do Livro, uma campanha de arrecadação de livros para serem incluídos nas cestas básicas do município e, obviamente, né, que eles possam levar a literatura não só de escritores do Brasil inteiro, mas também muito dos escritores de Caxias do Sul que estão fazendo lançamentos. E por que não? Não pode ser daqui a pouco uma contrapartida do Financiarte, para que esses autores que lançam livros financiados pelo Poder Público Municipal, que eles possam doar uma quantidade também para que esses livros cheguem na população caxiense que não tem condições de fazer ou de adquirir um livro. Desses 3.000 que foram arrecadados na campanha por enquanto, já falei que 2.600 foram entregues junto às cestas básicas, e os outros 400 aproximadamente estão nas bibliotecas dos centros de referência de assistência social da FAS, e que também, né, servem como um processo de incentivo à leitura. Então, fiz questão de trazer essa provocação sadia, através de uma pesquisa feita que eu considero de extrema importância e relevância. Talvez a gente não compreenda isso nesse momento, mas nós temos muitas pessoas em Caxias do Sul que fazem um trabalho de incentivo à leitura, de incremento à leitura. O mercado do livro ele é muito importante, ele é muito interessante, gera muito emprego e renda. Aqui em Caxias do Sul também nós temos muitas livrarias, né, muitos autores que lançam livro, que eles fazem toda a produção
dele aqui na cidade, desde a diagramação, da correção, da impressão, fica todo esse processo do livro fica em Caxias do Sul. Então, acho que é uma forma da gente também incentivar a leitura, a literatura, o lançamento de livros por caxienses. E eu fiz questão de colocar essa foto porque é um autor aqui de Caxias e foi estagiário aqui da Câmara de Vereadores e tem uma boa experiência já e já lançou alguns livros. Então, eu acho que a gente pode utilizar esse momento para fazer, através dessa pesquisa feita por essa livraria de Pelotas, que a gente possa fazer um momento de incentivo à leitura, à literatura, ao incentivo ao escritor caxiense, e a Feira do Livro se avizinha, e eu acredito que é uma grande oportunidade da gente fazer com que esse livro chegue às pessoas que não têm condições financeiras de adquirir um livro, mas que eles possam receber a sua literatura em casa. Obrigado, senhora presidente, senhores vereadores.